A gente já está há 2 meses convivendo com as grandes mudanças provocadas pela pandemia da Covid-19 ou do novo coronavírus. Home office, escola com aulas online, sobrecarga de atividades para muitos. Outras pessoas acabaram perdendo o emprego, infelizmente, ou fecharam seus negócios, ou tiveram que modificar contratos para reduzir salários e por aí vai. Qual é a melhor maneira, hein, da gente poder lidar com tudo isso? Se é que existe uma melhor maneira. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o médico psiquiatra Luiz Henrique, que geralmente nos auxilia por aqui. Doutor Luiz Henrique, como vai? Bom dia. Bom dia, Patrick. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Que bom. A gente também está bem porque está vivo, né? Está ajudando, está trabalhando também. Mas é como o senhor, eu fico feliz quando eu vejo assim o teu sorriso, que mostra aquela confiança que dias melhores virão, entendeu? Isso para a gente é um alento. Então, doutor, como lidar com essas mudanças? A primeira forma de lidar é justamente essa que você destacou, a esperança, Patrick. Ter esperança de dias melhores faz com que o homem compreenda de uma maneira mais clara o seu contexto, o seu momento, aceite a situação, admita primeiro, né, a realidade dos fatos, em seguida ele aceita que os fatos são desse jeito, então ele busca um ajuste para essa situação, para que ele possa efetivamente se manter, não só física, mas emocionalmente. Quem não consegue pensar em soluções, quem não consegue ver uma forma de seguir adiante, é a pessoa que muitas vezes vai ter dificuldade de se adaptar. Ela acaba perdendo tempo reclamando, brigando muitas vezes, discutindo, seja com aquele que fez com que a pessoa tivesse que se adaptar, seja mesmo com a circunstância, que não é necessariamente uma circunstância humana, pode ser uma circunstância de natureza, por exemplo, uma catástrofe, né, natural, um acidente natural, e a pessoa ter que, a partir dali, por exemplo, um contexto que é muito comum aqui na nossa região, os desmoronamentos, né? Acontece o desmoronamento, a pessoa perde a casa dela, por exemplo. Ela vai ter que se adaptar a isso. Como se adaptar, em especial, emocionalmente a isso. Então, muitas vezes, e é importante frisar isso, Patrick, essas orientações que eu trago, elas não são restritas ao contexto do confinamento e da quarentena. São orientações que servem para a vida, é importante a gente ter isso em mente. Nós somos seres adaptáveis, isso serve para todos os momentos da nossa vida, seja o casamento ou a separação, seja o nascimento de um filho ou a perda de um filho, seja a aquisição de um trabalho novo ou, quem sabe, desemprego. Tudo, absolutamente tudo, requer adaptação nossa. E a adaptação passa por essas 3 fases, que é a aceitação da situação, né? Admitir que ela existe de fato, buscar soluções e, principalmente, ter esperança de dias melhores. Nesse cenário médico-psiquiatra que a gente está vendo, muitas pessoas, adultos principalmente, acabam se sentindo tristes e angustiados, né? Aí eu Uhum. pergunto ao senhor, é possível evitar isso? Porque essas pessoas veem televisões, jornalismo acontecendo, a realidade sendo mostrada e ficam mais tristes ainda, né? Uhum. Então, muitas vezes isso surge da incapacidade de administrar essas coisas. São circunstâncias que fogem ao controle da gente. Quando não, nós temos soluções prontas na nossa cabeça e acredita que, se elas tivessem sido executadas, nada disso estaria acontecendo ou estaria acontecendo de uma maneira diferente. E aí surge o sentimento de revolta, de chateação, a decepção, né? Quando você vê, em meio à pandemia, nesse contexto nosso em particular, situações do governo, denúncias, né, relativas a possíveis corrupções ou atos ilícitos no governo. Isso muitas vezes gera na pessoa, você mencionou ali na abertura, várias situações, né, de pessoas que perderam emprego, fecharam seus negócios, e aí veem, de repente, nas notícias mesmo, os mesmos veículos que noticiam a situação do vírus e da pandemia,
noticiam também muitos atos irregulares ou supostos atos irregulares praticados por muitos políticos, né? E aí a pessoa se vê com o seu direito privado, enquanto que o governo muitas vezes está agindo de uma maneira ilegal ou irregular. Então, isso pode trazer para o indivíduo uma sensação de revolta, de chateação e se sentir triste, angustiado, né? De não poder fazer nada diferente. Mas a recomendação que a gente dá, Patrick, é que deixe a justiça andar. A gente tem que se preocupar com o que é nosso, se preocupar com a nossa família, se preocupar com a nossa casa, olhar para o nosso contexto, porque o contexto geral a gente não vai conseguir mudar, mas podemos mudar sim, com muito mais facilidade, o nosso contexto pessoal, o nosso contexto familiar. Então é importante nessa hora olhar para a esposa, olhar para o marido, olhar para os filhos, olhar para as pessoas da casa e vamos resolver a nossa vida. Aqui nós podemos cuidar. O que está lá fora fica na mão da justiça e o que é maior fica na justiça de Deus. Bem, e em relação ao passar essa pandemia, o pós-pandemia, essas sensações ruins e esse desconforto que muitos estão vivendo podem continuar ou vão passar também? Podem, principalmente a depender do contexto de cada um. Quem conseguir se reerguer e tiver a habilidade, né, de pensar em soluções criativas, se reinventar e conseguir logo satisfazer ou desfazer aquela situação que nesse período da pandemia tem lhe trazido aflição, dor e motivos de choro, se depois disso a pessoa consegue resolver mais facilmente, a tendência é logo ela reengrenar emocionalmente, seguir adiante feliz e satisfeito. Quem não conseguir, muitas vezes, ter que depender de outros, até mesmo depender do Estado, essa pessoa ela pode ficar um tempo mais angustiada e entristecida. Agora, se passado tudo isso, a pessoa conseguiu se ajustar bem, a pessoa conseguiu equacionar os seus problemas, resolveu suas dívidas, arrumou sua vida e continua se sentindo triste e angustiado, vale a pena uma avaliação psiquiátrica. Médico psiquiatra Luiz Henrique, muito obrigado por sua participação mais uma vez conosco. Vejo que você mudou de cenário novamente. É interessante o teu modo de pensar, de mudar os cenários, para não ficar aquela aspas, mesmice, fecha aspas, né? Muito legal. Eu Obrigado. gosto disso. Pois De é, bem mudar, interessante é isso. bom. Bem interessante. Obrigado, até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus, bom dia.